Começa agora mais uma série de podcasts com Moisés Teodoro e o tema dessa semana é Planejando o Gerenciamento dos Riscos. Para mais informações, mande seu e-mail para moisesplan@live.com e bons estudos! Fala galera, saudações a todos. Hoje nós vamos dar sequência no podcast sobre riscos, falando sobre o seu primeiro processo, planejar o gerenciamento dos riscos. Mas antes eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos, ao pessoal das redes sociais, Facebook, LinkedIn, Google, aos camaradas aí que me enviaram e-mail, comentando algumas situações, e agradecer a todos pelo acompanhamento dos meus podcasts em geral. Um abraço a todos vocês. Bom, e para começar esse podcast, qual que é a primeira coisa que nós devemos ter em mente como gerente de projeto ou membro da equipe do projeto? É que é nesse momento que nós vamos definir como nós iremos conduzir os riscos nos nossos projetos, levando em consideração que todas as linhas de base das outras áreas de conhecimento, escopo, tempo, custo, etc., devem ser levadas em consideração nesse planejamento do gerenciamento dos riscos. Bom, e quais são as entradas desse processo? Nós temos, obviamente, o termo de abertura do projeto, o registro das partes interessadas, fatores ambientais da empresa e ativos e processos organizacionais. Nós teremos as ferramentas e técnicas que não serão abordadas nesse podcast e nós teremos as saídas, que seriam metodologias, papéis e responsabilidades, orçamentos e prazos, categorias dos riscos, definição da probabilidade e impacto dos riscos, matriz de probabilidade e impacto, tolerância revisada das partes interessadas e formato de relatórios. E também tem o acompanhamento. Mas para detalhar um pouquinho mais essas saídas, nós vamos falar um pouquinho o que seria a metodologia. Bom, a metodologia ela define qual será a abordagem da equipe do projeto, inclusive a do GP, mediante aos riscos emergentes do projeto, certo? Qual que é a abordagem que nós vamos tomar quando surgir um risco em custos, quando surgir um risco referente a escopo? E assim vai. Essa saída ela define esse tipo de abordagem. Papéis e responsabilidades. Essa saída ela define o líder, o apoio ao líder e os membros da equipe de gerenciamento de risco para cada tipo de atividade mapeada no documento. A saída de orçamentos é uma estimativa dos fundos com base nos recursos aplicados no gerenciamento dos riscos, servindo também como justificativa para possíveis reservas de contingência do projeto. A saída de prazos ela define qual que é a frequência que será realizada a iteração dos processos de risco no projeto. Isso é um consenso geral da equipe do projeto junto com o GP e depende muito do período do projeto, depende muito da dificuldade do projeto e assim, do tamanho do projeto em si, né? Categoria dos riscos. Essa saída é muito conhecida como EAR, Estrutura Analítica de Riscos, e auxilia a equipe a identificar possíveis fontes emergentes de riscos no projeto que não poderiam ser vistas sem esse documento. Definição de probabilidade e impacto dos riscos. Essa saída, como o próprio nome já diz, é uma tabela que categoriza os riscos entre custo, tempo, escopo e qualidade e pelos seus impactos, permitindo assim definir qual é o range, né? O que é um impacto alto, o que é um impacto baixo, o que é uma probabilidade alta, o que é uma probabilidade baixa. A matriz de probabilidade em risco, apesar do nome, é diferente do anterior. Ela define uma probabilidade de ocorrência para cada risco mapeado e o seu impacto nos objetivos do projeto, ou seja, nas áreas de conhecimento, nas 10 áreas de conhecimento, caso ele realmente venha a ocorrer. Na saída tolerância revisada das partes interessadas, será exposto qual a tolerância das partes interessadas para cada risco mapeado. Na saída formatos de relatórios, serão detalhados como a comunicação será feita, como os resultados serão documentados e como eles serão analisados. E por fim, a saída acompanhamento. Essa saída ela diz respeito
como as atividades de risco serão registradas e como o processo de gerenciamento de risco será auditorado. Bom, galera, então é isso. Esse podcast ele foi um pouco mais teórico, um pouco mais cansativo, porque nós estamos falando de entradas e saídas do processo de planejar o gerenciamento de risco, mas eu espero que tenha gostado. Quem gostou, dá um joinha aí, dá um curtir. Quem gostou, compartilha, por favor, ajude o meu trabalho, né? Que é gratuito, eu faço com o maior prazer para todos vocês. E assim, uma visão geral do Moisés é o seguinte: esses documentos, essas entradas de como planejar o gerenciamento de risco, como planejar o gerenciamento de escopo, como planejar o gerenciamento de tempo, como planejar o gerenciamento de custo, esses documentos que são gerados, que no fim na integração eles viram um documento só, eles servem para nivelar as lacunas de conhecimento, as lacunas de dúvidas, todas as lacunas do projeto entre o gerente, a equipe e as próprias partes interessadas dentro da sua hierarquia, né? Então esses documentos eles sempre vão ser mais teóricos mesmo, não tem muita diferença. Você vai nivelar, olha, essa área de conhecimento nós vamos tratar assim. Você vai definir tudo que for possível definir, você vai pôr nesses documentos para cada área interessada. Então é isso, deu uma pincelada final aí, porque qualquer área de conhecimento que eu estiver falando dentro desse processo vai ser um podcast mais teórico, tá ok? Espero que tenha gostado, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um podcast. Um abraço. Você acaba de ouvir mais um podcast com Moisés Teodoro. Para mais informações ou dúvidas, mande seu e-mail para moisesplan@live.com ou deixe um comentário. Uma ótima semana a todos e bons estudos!